Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao Ipsis Verbis. O meu nome é Gazervici e hoje vamos falar de outro daqueles casos condenáveis do mundo da literatura. Porque se há coisa que infelizmente já é conhecimento geral é que muitas vezes a realidade ultrapassa a ficção. E os lunáticos que escrevem as histórias muitas vezes são mais, eu não quero dizer interessantes, mais bizarros do que as próprias histórias que escrevem. Já explorámos o caso de uma autora que comprou o seu lugar na lista dos New York Times Bestsellers e já explorámos uma escritora que perseguiu uma reviewer até casa porque não gostou que a outra lhe tivesse feito uma crítica negativa ao livro que ela escreveu. E agora é a parte em que vocês perguntam, já batemos no fundo do poço, não é? Isto daqui não vai mais para baixo, por não? Vai. Porque o nosso caso de hoje é Dan Mallory, um escritor que parecia ter um futuro brilhante e promissor à sua frente, até se descobrir que ele não era quem dizia ser. Em todos os sentidos da palavra. Chama-se Dan Mallory, mas escreve sob o pseudónimo de A.J. Finn, e é um escritor que trabalhou no mercado editorial antes de se virar para a escrita. Publicou o seu primeiro livro, um thriller psicológico de nome Woman in the Window, a 2 de janeiro de 2018. Livro esse que foi um sucesso. Conquistou o primeiro lugar na lista dos New York Times Bestsellers, que nós já sabemos que é um indicativo duvidoso, mas foi a primeira vez em 12 anos que um livro de estreia tinha conseguido este posto. Recebeu reviews amplamente positivas, incluindo no New Yorker e no Washington Post, e acabou por vender os direitos de adaptação para filme à Walt Disney Studios Motion Pictures, sob a alçada da 20th Century Fox. E não era só a sua escrita que parecia ser boa. O próprio Dan Mallory foi descrito como carismático e bom falante. O homem estava no topo do mundo, mas como nós já temos aprendido muitas vezes, é quando as luzes da ribalta incidem sobre uma pessoa que nós começamos a ver as sombras a aparecer. E no caso do Dan Mallory, ele tinha muitas sombras. Como é comum acontecer, a fama do Dan Mallory fez com que ele às tantas agregasse à sua volta uma comunidade de fãs. Começou a ser chamado para falar em eventos literários e em talks, e foi nesses contextos que surgiram as suas primeiras incongruências. Como ele dizer que a sua host family chinesa, quando ele esteve uma temporada na China, tinha-lhe dito que ele até era um gajo bonito, e ter repetido a mesma história outra vez a dizer que a host family era japonesa. Mas pronto, ele até era uma pessoa que viajava muito, era normal enganar-se com alguns pormenorzinhos, até que as inverdades começaram a ficar cada vez mais escandalosas. O Dan Mallory era uma pessoa conhecida por se gabar assim um bocadinho do seu sucesso nas talks que dava e nas aparições públicas que fazia. Tudo com aquele ar de muito humilde, claro, mas era gabarlice na mesma. Aqueles chamados humble brags. Numa intervenção que teve em Colorado, afirmou que, enquanto trabalhava na editora Little Brown, tinha passado por ele o manuscrito de Cuckoo's Calling. O Cuckoo's Calling é um livro que a J.K. Rowling escreveu sob pseudónimo, portanto ninguém no mundo editorial sabia que o livro era dela. E Dan Mallory afirmou que foi por causa dele que o manuscrito foi aceito e publicado. Também afirmou, noutra vez, ter trabalhado diretamente com a Tina Fey no seu livro. Ambas as afirmações foram depois desmentidas. É verdade que o livro da J.K. Rowling passou por ele, mas não foi por causa dele que o livro foi publicado. E ele não trabalhou de forma alguma com a Tina Fey. As mentiras e meias-verdades do Dan Mallory começaram então a aparecer no meio académico. O que posso só dizer que é uma coisa extremamente idiota de tu fazeres? Mentir sobre as tuas acreditações académicas, porque existem registros, e se o registro não existe, é porque não é verdade. Eu posso vir para aqui dizer que tenho um mestrado em Biologia pela Universidade do Algarve, vocês ligam para a Universidade do Algarve e eles não atendem. Porque a Universidade do Algarve é um bocado assim. Mas pronto, quando finalmente atenderem, dizem-vos que eu não tenho mestrado nenhum em Biologia. E pronto, Dan Mallory afirmou numa talk que tinha um doutoramento em Oxford e que a sua dissertação tinha sido sobre Patricia Highsmith. E ele realmente estudou em Oxford, mas não chegou a acabar nem a dissertação, nem o curso. Mas isto nunca o impediu de assinar os e-mails como Dr. Daniel Mallory. Mas ele chegou ao ponto de ser contratado por uma editora em Londres ao ter mentido no seu processo de entrevista. Na sua entrevista, ele disse que tinha 2 doutoramentos. 2! O homem não acabou um doutoramento e foi para lá dizer que tinha 2 e foi contratado. Um em Oxford e outro numa universidade americana em psicologia. Honestamente, haja coragem. E aqui é que as coisas começam a ficar relativamente graves. Ele disse, e atenção que isto nem sequer foi numa entrevista ou numa talk ou num evento literário, foi na sua carta de motivação para Oxford, que a mãe tinha tido cancro, foi submetida à quimioterapia e entretanto tinha falecido. A sua mãe teve cancro, foi submetida à quimioterapia e está viva e de saúde. Nessa mesma carta, disse que o irmão também tinha falecido. O irmão dele, o Jake,
também está vivo. Mas isto não acaba aqui. Ele também criou toda uma história, e é esta a história pela qual as pessoas normalmente o conhecem, a polémica principal dele, em como ele próprio tinha sofrido de um tumor cerebral. Estas mentiras ainda se aguentaram durante algum tempo, não havia grande razão para ninguém desconfiar das coisas que ele dizia, até que começaram a ser desvendadas, às vezes sem querer, outras vezes por querer, a pouco e pouco. Mas antes de avançarmos mais, é nesta altura que nós temos de nos perguntar quem é que é na realidade o Dan Mallory. Porque o que parece até agora é sinceramente um mentiroso compulsivo, mas um mentiroso compulsivo com uma certa necessidade de afirmação. Uma pessoa talvez que entrou para o meio editorial e literário e se viu rodeado de bizarmas, de pessoas muito mais importantes e muito mais conhecedoras do que ele. Começou a sentir-se um bocado inseguro, mentiu sobre ter um doutoramento. Viu que funcionou, mentiu sobre ter 2 doutoramentos. Percebeu que conseguiria muito mais rapidamente chegar onde precisava no meio académico se tornasse a sua história de vida um bocadinho mais trágica do que aquilo que ela era. Uma pessoa que simplesmente começou com mentirazinhas suaves, percebeu que conseguia safar-se com elas e começou a mentir e a mentir numa bola de neve que às tantas não conseguiu controlar. Mas talvez não seja esse o caso. Talvez todas estas situações não tenham sido força da circunstância, mas uma coisa muito mais fria e calculada por parte do Dan Mallory. Mas para percebermos quem ele realmente é, temos de ir mais fundo. Temos de ir ao seu primeiro livro, Woman in the Window, e temos de ir ao facto de ele ter usado um pseudónimo, A.J. Finn, para submeter o livro às editoras. Em 2016, o manuscrito de Woman in the Window estava em leilão às editoras, a ver qual delas é que dava mais pelos seus direitos de publicação. E assim que o verdadeiro nome de A.J. Finn, Dan Mallory, foi revelado aos licitantes, a maioria das editoras desistiu de o comprar. Um fenómeno que revelou um desconforto por parte do mundo editorial com esse indivíduo que era Dan Mallory. E isto escondia algo mais profundo, algo que Ian Parker, da New Yorker, quis desvendar, e publicou aquilo que descobriu numa excelente peça jornalística, para o qual eu vou deixar o link na descrição. Dan Mallory trabalhou durante 10 anos no mundo editorial, a saltitar por entre editoras dos Estados Unidos e da Inglaterra. Trabalhos que acabaram de maneira duvidosa e ex-colegas que tinham muito para dizer sobre ele. Explorava pessoas bondosas, deixava os colegas profundamente nervosos, nada modesto, performativo e calculista. E vai saber, é mesmo essa a pessoa que Dan Mallory é. E isto vai muito mais longe. Lembra-se toda aquela história sobre a mãe e o irmão terem morrido? Aparentemente não foi uma coisa que ele fez uma vez. Não foi uma coisa que ele atirou barra à parede a ver se colava. Ele sempre usou o seu sofrimento, real ou imaginário, como moeda de troca. Por exemplo, aquela carta de motivação a Oxford em que ele falava de toda a situação com a mãe, ele também enviou essa carta a Princeton. E quando Princeton o recusou, ele enviou-lhes uma segunda carta em que lhes chamava bastardos sem coração e em que diz que fica aliviado em saber que não frequentará uma universidade cujos administradores optam por ignorar aflições oncológicas. Usou ainda a doença da sua mãe e o tumor cerebral que ele alegava ter na sua entrevista de emprego à editora Ballantine em 2004. Quando ele se despediu da Ballantine, os colegas começaram a notar gastos extraordinários estranhos no cartão de débito da empresa. E quando lhe ligaram a pedir explicações, ele pediu imensas desculpas e disse que tinha se enganado no cartão e que não era suposto usar o dele, usou o da empresa. E jogou assim para o ar, como que não quer a coisa só em um ato de conversa que já estava a lutar contra a sua doença oncológica outra vez. As histórias sobre a sua própria doença oncológica acabaram por ser a gota que transbordou o copo. Depois de passar a sua carreira inteira a dizer a colegas da Ballantine, da Little Brown, da William Sorrow, até personalidades do mundo editorial e editoras rivais, que tinha este tumor inoperável que o iria matar e contra o qual volta e meia tinha de lutar, chegou ao cúmulo da mentira. Fez-se passar pelo irmão, parou de aparecer no trabalho e enviou e-mails a conhecidos a dizer que o Dan ia ser operado ao tumor e a operação ia ser muito difícil. As pessoas começaram a desconfiar quando notaram que nos e-mails a linguagem utilizada pelo Jake era muito semelhante à linguagem utilizada pelo Dan na sua vida normal. Pequenos chavões e tiques de linguagem que o Dan utilizava, mas que não havia razão nenhuma para o irmão usar também. Depois da alegada cirurgia, Dan voltou logo ao ativo. Combinou reuniões e jantares com editores e personalidades do meio e voltou a aparecer no escritório sem parecer minimamente abatido, sem ter perdido peso ou cabelo. Dan tinha mentido sobre tudo e continuava a mentir. Sobre a mãe, sobre a sua própria doença, sobre o facto de Jake se ter suicidado depois de ter enviado aqueles e-mails aos colegas, sobre o seu pai ausente, de quem ela às vezes se queixava, que na realidade só tinha estado separado da sua mãe durante 2 anos e depois voltaram a viver juntos outra vez. E juntem isto ao facto de ele forçar um sotaque britânico e falar sempre com muitos britichismos, e tem a pessoa mais manipuladora e irritante que possam imaginar. Em 2016, quando o seu manuscrito foi levado a leilão às editoras, uma das editoras que desistiu assim que descobriu que aquilo era o Dan Mallory foi a Little Brown, uma das editoras em que o Dan Mallory já tinha trabalhado. E a editora que acabou por comprar o manuscrito
foi a editora em que o Dan Mallory trabalhava na altura, ou seja, os chefes dele é que compraram a obra dele. Dan mentiu e continuou a mentir toda a sua carreira. E atingiu um sucesso manipulado, fabricado, alicerçado numa vida que nunca teve. Dan Mallory tentou convencer o mundo de que era um mártir, uma vítima da vida que venceu apesar das circunstâncias. Ele não é uma pessoa com uma vida familiar difícil, um pai ausente e uma mãe e um irmão falecidos, que lutou durante anos contra uma doença oncológica gravíssima e que mesmo assim conseguiu alcançar os seus sonhos e ser o primeiro lugar da New York Times bestseller. Ele não é nada disso, é só um mentiroso e um manipulador, uma pessoa tão profundamente insatisfeita com a sua própria vida e tão descrente nas suas capacidades, que teve de se munir de uma falsa vida difícil para conseguir subir graças à compaixão das pessoas. Após a extensa cobertura mediática de que foi alvo, Dan Mallory desapareceu do mapa. Bom, mais ou menos. Dan Mallory chegou a responder ao artigo de Ian Parker e afirmou que o considera uma perseguição a uma pessoa bipolar, o que basicamente criou ainda mais polémica porque ele estava a atribuir as suas falhas de caráter a uma doença mental. E esse argumento, ironicamente, já tinha sido abordado no artigo do Ian e é basicamente aumentar o estigma que existe em torno da bipolaridade e das doenças mentais. Tu não mentiste porque és bipolar, mentiste porque és um mentiroso. Dan Mallory é um mentiroso. E um mentiroso que aparentemente se safou com as suas mentiras. Ele chegou a ser nomeado para o British Book Awards 2019, na categoria de Thriller e Mistério. Acabou por não ganhar, mas a malta ficou chateada na mesma. E antes que me comecem a gritar morte do autor, se ele é bom escritor, não importa que ele tenha criado uma vida fictícia e enganado toda a gente, ele também não é muito bom escritor. Já muita gente veio argumentar que a premissa do Woman in the Window é parecidíssima àquela que se anda a fazer nos thrillers atualmente. Mas pronto, premissas são premissas. A mesma ideia pode ser utilizada por 1000 escritores diferentes e eles fazem 1000 histórias diferentes. Não seria um problema se fosse só a premissa base, mas é que o próprio enredo é extremamente derivativo de um filme de 1995 chamado Copycat. É que não é só a senhora que testemunha um crime e depois se vê envolvida numa rede de intriga, não. É uma mulher presa em casa porque tem agorafobia devido a um trauma e que faz toda a sua vida online. Mistura medicamentos com álcool e é uma pessoa com imensos problemas psicológicos. Portanto, quando ela testemunha um crime, a polícia não confia nela e ela é apanhada numa rede de intriga do qual não consegue sair. Isto é o enredo do Copycat e do Woman in the Window. E a escrita dele, honestamente, também não é nada de especial. Há uma certa passagem em que ele descreve alguém como tendo, como é que era? Dentes fortes a sair de gengivas fortes. Eu já li muitas descrições na vida, mas olhem que esta está mesmo no fundo do balde. Portanto, parece que a carreira dele mais ou menos morreu. Se pesquisarmos Dan Mallory ou A.J. Finn, os primeiros resultados de pesquisa que nos aparecem são sobre a sua carreira de mentiroso, não propriamente sobre a sua carreira de editor ou de escritor. No entanto, há uma única coisa que lhe está a salvar tanto a carteira como o nome. O do A.J. Finn, pelo menos. Que é o filme do Woman in the Window. E se pesquisarmos sobre o Woman in the Window, não encontramos quase menções nenhumas a quem o seu autor é na realidade. É triste, mas não é incomum no mundo da literatura sabermos de casos de autores que têm carreiras de sucesso apesar das suas vidas e convicções condenáveis. Ou que, mesmo que não tenham tido uma carreira de sucesso, conseguiram escapar ao escrutínio público e mais ou menos limpar o nome deles. Sobre o caso de Dan Mallory, só o tempo dirá. Será que se o filme for bom, as pessoas estão inclinadas a perdoá-lo por tudo o que ele fez? Será que ele criará outro novo pseudónimo sob o qual publicar livros e continuar a ganhar dinheiro? Ou será que o escrutínio público não o vai esquecer? E sempre que se falar de Dan Mallory, as pessoas se voltem a lembrar. Acho que só mesmo o tempo é que dirá. E até ao próximo Ipsis Verbis.